A paz do Senhor, adolescentes! Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aqui hoje para aprender um pouco mais a respeito desta lição que nós estamos trabalhando esse trimestre sobre família. Eu sei que você já aprendeu bastante sobre isso e que está sendo muito alcançado através das aulas que já vêm sendo ministradas a vocês. Hoje nós estamos aqui na nossa 7ª lição. Passa rápido, né? Já é a nossa 7ª lição desse trimestre. E a lição de hoje, ela tem um tema muito bacana e também um pouco delicado. O tema da lição de hoje, que nós vamos trabalhar, ele tem o seguinte título: Na separação dos pais, como agir? Você já teve essa dúvida? O que agir? O que move as pessoas a se separarem? Como nós, como filhos, irmãos, como nós devemos agir com relação a essas crises, né, que acontecem em muitas famílias? Então a lição de hoje, ela tem alguns objetivos para nos ensinar. O objetivo dela é explicar que a vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel, mostrar a realidade da separação, instruir sobre como agir na situação de separação dos pais. Então, antes de a gente continuar, se você estiver, de novo, na nossa página da igreja, no YouTube, se inscreve, comenta, curte, compartilha com outros adolescentes que talvez não estejam tão participativos assim na aula da escola dominical, nas aulas gravadas, online. Se você estiver no aplicativo da igreja, marca lá o seu nome na lista de presença, tá bom? E para que os professores de vocês possam continuar acompanhando a evolução de vocês e que vocês estão participando das aulas. Bom, na separação dos pais, como agir? O tema da aula de hoje é um tema muito delicado e nós precisamos trabalhar esse tema à luz da Bíblia para entender um pouco a respeito desses conceitos e assim poder transmitir os conselhos deixados a nós pela palavra de Deus. A lição de hoje, ela tem um viés mais voltado ao aconselhamento. Então, Paulo fala para Timóteo, em uma das cartas que ele escreve, ele fala o seguinte, que a palavra de Deus ela é corretiva e instrutiva, e também a palavra vai nos mostrar que ela é preventiva. De repente, você que está ouvindo aí, você não enfrenta esses problemas na sua casa, na sua família, mas você conhece alguém que está passando por isso. Então, hoje, você será ministrado e você também pode servir de um aconselhador, trazer conselhos práticos, trazidos e deixados pela palavra de Deus a quem você sabe que está precisando. Então, fique atento nesta aula, preste bastante atenção, medite, e eu sei que Deus vai falar com você e você vai aprender muito também sobre esse tema que traz tantas dúvidas aí nas nossas cabeças, né? Vamos para a lição. O tema, como eu já disse, na separação dos pais, como agir. E o texto de destaque da lição de hoje está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 6, que vai dizer o seguinte: Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O primeiro tópico da lição de hoje, ele tem o seguinte tema: entendendo a vontade de Deus para a família. Eu vou ler para vocês, diz assim: Como vimos em lições anteriores, o chamado do homem a se unir com a sua mulher, no caso, e formar com ela uma única pessoa, é o ponto de partida para a formação da família. Isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus, como ratificada por Jesus. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O tema de destaque da lição, Mateus 19, 6. A vontade de Deus para um casal é que não haja separação. E mais, como pode uma única pessoa ser dividida em duas partes sem perder a vida? Nós vamos aprender biblicamente, como nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, que Deus institui então o casamento. Deus, na sua grande sabedoria, une pessoas distintas, diferentes, e através dessas duas pessoas forma um núcleo familiar. Então, o núcleo de família bíblica, né, que Deus traz na palavra é pai, mãe e filhos. É claro que às vezes acontecem alguns conflitos, tem pessoas que vivem em outros núcleos de família, né? Às vezes você vive com avós, tios, e é só uma diferença no núcleo, né? Mas tudo começa a partir de um homem e de uma mulher, né, que se unem e então vêm os filhos. E aí a Bíblia vai fazer essa pergunta para nós:
Como é que pode você cortar uma pessoa ao meio, dividi-la e ela permanecer viva? E não danificar assim o corpo, não danificar a estrutura, né, da pessoa. Como ela consegue sobreviver sendo dividida em duas partes? Por que a Bíblia vai trazer, a lição vai trazer essa pergunta para nós? Porque quando há a união de duas pessoas no casamento, elas deixam de ser duas pessoas, elas passam a ser uma única pessoa. É óbvio que elas são duas ainda, são duas pessoas vivendo num casamento. Mas a ideia que a Bíblia nos traz é a seguinte: elas não estão mais divididas, ou seja, elas estão unidas no matrimônio. Então não tem o que eu quero, o que me faz bem, o que é bom para mim. A partir do momento que há uma união conjugal, tudo passa a ser feito para o casal. Então, as duas pessoas que se uniram em matrimônio, elas deixam de ser duas e passa a ser uma única pessoa. Então, não faz sentido egocentrismo, individualismo no casamento. Por quê? Porque não faz sentido se preocupar apenas com você quando você já não está mais sozinho, você tem uma outra pessoa. Então, vamos partir desse princípio para entender um pouco esse tema que a lição está nos dando. O terceiro parágrafo, aliás, o segundo parágrafo da lição vai dizer assim: a expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas que uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar, que sabemos é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel e que ela cumpra seu papel diante do mundo e derrame as bênçãos de Deus sobre os membros da família. Então vocês percebem que assim como uma pessoa não pode sobreviver sendo ela partida em duas partes, dividida, um casamento também não pode sobreviver quando há divisão, quando há alguma coisa causa ruptura nessa união, nesse enlace matrimonial. E aí a palavra de Deus vai nos trazer, através da lição de hoje, algumas coisas que acontecem na família quando há essa ruptura, sabe? Quando o casal, que não são mais duas pessoas, mas passa a ser uma única pessoa, quando ele se divide. Assim como o corpo da gente, se você pegar o seu corpo e dividi-lo em duas partes, você vai ver que muita coisa vai ficar fora do lugar. Assim acontece numa família, quando há uma ruptura na união dos pais, quando há uma separação. Então nós vamos aprender hoje, através da palavra, como nós podemos fazer para continuar vivendo, sobrevivendo, mesmo que alguma ruptura tenha acontecido, mesmo que algum desconforto tenha sido gerado na nossa família. O projeto de Deus para a família é criar uma família formada pelo pai, pela mãe e filhos. Essa família é estabelecida por Deus como plano de Deus e propagação da vontade de Deus. Mateus 19,6 vai dizer assim, que no viés bíblico a família é formada a partir do casamento entre o homem e a mulher. Isso faz parte do plano de Deus, do plano familiar que ele estabeleceu. A vontade de Deus sobre a família é que o casal nunca se separe. A ideia bíblica é que Deus cria a família para ser para ser única, inseparável e inviolável. Uma família que foi estabelecida por Deus através do casamento. Hoje nós estamos vivendo numa época um pouco difícil, né? De valores que estão sendo distorcidos. E eu falei disso com vocês na primeira aula que eu ministrei para vocês nessa lição, lição de número 1. O que é família? Muitas coisas que são princípios e preceitos bíblicos têm sido trazidos a nós hoje como fora de época, ultrapassado, e o casamento é uma delas. Mas nós já aprendemos, e vocês já aprenderam ao longo das lições que vocês já tiveram, que o casamento é um plano de Deus e que Deus estabelece o casamento e tudo começa na família e a partir dessa união de um homem e de uma mulher. Então, a lição vai nos ensinar que nós estamos vivendo dias hoje onde a influência do pecado é tão terrível, que as pessoas não convivem mais bem uma com as outras. Nesse tempo de pandemia, vocês acompanharam aí, vocês são antenados, acompanharam as notícias. Muitos e muitos casais se separaram. Por quê? Porque não conseguiam conviver bem um com o outro.
Então, a separação ela tem muito a ver, muito a ver também com a maneira que eu lido com o meu próximo, né? E quando esse próximo é um comigo. E que muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas com o seu próprio bem-estar, com aquilo que vai lhe satisfazer, com aquilo que vai lhe dar algum prazer, e coloca suas necessidades sobre as necessidades do seu próximo, sobre as necessidades do seu, no caso, esposo ou da sua esposa. E aí nós estamos vendo essa onda de divórcios, e isso tem alcançado até a gente dentro da igreja, infelizmente, né? E isso não é algo normal. As pessoas querem tentar fazer entender que é normal. Não é normal. Essas rupturas, elas acontecem por uma razão, né? E mesmo diante desses problemas familiares, é possível nós nos mantermos firmes, é possível nós continuarmos servindo ao Senhor. Mas vocês como adolescentes que vão se casar, hoje vocês são solteiros, mas daqui para frente haverá um tempo em que vocês precisarão fazer essa escolha. Nós precisamos entender que ninguém se casa para ser feliz, ou esse conceito é equivocado. O ideal é você não colocar esse peso, essa responsabilidade, essa carga sobre os ombros de outra pessoa. É um peso muito difícil, muito duro para se carregar. Então, a questão é, será que nós estamos preparados para fazer alguém feliz? Muitas vezes a gente espera e busca um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Mas será que nós somos um homem de Deus, uma mulher de Deus? Será que nós somos uma mulher e um homem de Deus para Deus? Se eu sou uma mulher de Deus para Deus, eu vou conseguir ser uma mulher de Deus para outra pessoa. Agora, eu sou uma mulher de Deus para Deus? Você é um homem de Deus para Deus? São questões que nós precisamos ter cuidado, porque hoje as pessoas elas se casam e muitas vezes colocam no próximo uma carga muito pesada. Se casam para que a outra pessoa as faça feliz, se casam para que a outra pessoa supra ou preencha as lacunas que talvez ela tenha na sua vida. E nós não podemos colocar sobre o outro essas responsabilidades, porque somente Deus pode preencher e satisfazer todos os possíveis vazios que tem na nossa vida. E somente Ele pode nos trazer plena felicidade. Quando nós pensamos nisso e entramos no relacionamento com esse intuito, com esse objetivo, nós nos frustraremos. E muitas vezes, quando isso já está num casamento, quando já chegou num casamento, aí ocorrem os divórcios, as separações, porque eu me casei para ser feliz e a outra pessoa não está me correspondendo. Mas a questão é, eu estou correspondendo isso na outra pessoa? Eu estou me casando apenas para ser feliz, para que me façam feliz, ou eu estou disposta a fazer isso com o outro? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo dias muito individualistas, dias onde as pessoas estão cada vez mais egoístas. E isso tem ocasionado e tem trazido resultados desastrosos para a nossa sociedade, para a nossa igreja até, para a nossa vida familiar. Porque tem prevalecido apenas o que é bom para mim, o que eu quero que aconteça, a maneira que eu quero viver. E a palavra vai nos dizer que essa não é a forma correta de agir. Por quê? Porque nós não estamos separados, mas estamos unidos. Eu também não sou casada assim como vocês, mas são princípios que a palavra de Deus vai nos trazer e que nós precisamos nos atentar a eles se nós quisermos, no futuro próximo, ter uma vida bem-sucedida no casamento, assim como nós temos ela na nossa vida como solteiros. Só que muitas vezes as separações se dão por essas razões, por esses motivos, né? Onde cada um está preocupado apenas com aquilo que lhe faz bem, com aquilo que vai lhe trazer algum conforto, algum preenchimento, né? E a primeira coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre isso é o ceder, é o renunciar. Então, quando não há isso entre duas pessoas, quando duas pessoas se casam e elas não têm a maturidade de entender isso, obviamente, haverá rupturas no futuro. Então, gente, nós precisamos entender isso se quisermos ter uma vida bem-sucedida na frente. E se nós observarmos isso na nossa família, que esses problemas têm acontecido, nós, instruídos, aconselhados pela palavra, podemos ser bênçãos na vida dos nossos pais, da nossa família e aconselhar até mesmo pessoas próximas a nós, para que esse problema não traga
outros ainda maiores. Tudo começa na gente, de bom ou de ruim. Então nós precisamos entender isso para não só sermos bem-sucedidos nas nossas escolhas no futuro, mas para que possamos auxiliar a nossa família e as outras pessoas que talvez estejam vivendo essa realidade, essa ruptura familiar, essa ruptura no lar, essa ruptura entre os pais. Nós podemos ajudar e trazer esses conselhos práticos que a palavra de Deus nos ensina para o dia a dia delas também. Vamos continuar na lição. O segundo tópico da lição de hoje vai dizer compreendendo a realidade da separação. Muitas vezes a mídia traz a separação como uma coisa tão bonita, né? Ai, não deu mais certo, separa, e cada um vai viver para um lado, vamos continuar amigos. E aí a amizade dura nos primeiros 3 segundos da separação, depois começa aquela batalha, aquela disputa, aquela coisa horrível. Por quê? Porque toda vez que você se machucar, você pode até ter a ferida cicatrizada, mas a cicatriz vai ficar lá. Você pode se machucar, sofrer uma queda e acontecer alguma coisa com o seu corpo. Vamos supor, quebrou o pé, o dedo, teve alguma lesão no seu corpo. Você pode se recuperar, aquela ferida pode vir estancar o sangramento, você pode cuidar dela e cicatrizar. Mas haverá sequelas, ou seja, nem que seja uma mínima cicatriz, terá. Então a mesma coisa acontece num casamento. Se acontece qualquer coisa no seu corpo, você bate o dedinho do pé na quina de um móvel, que é uma delícia, né? Você sente muita dor. Por quê? Porque afetou o seu corpo. E é por isso que as separações nunca são fáceis. A mídia ela é muito tendenciosa às vezes e faz-nos pensar que não tem problema nenhum, que às vezes é a melhor situação, às vezes é a melhor escolha, mas não é. Isso traz consequências, traz marcas, traz dores. Por quê? Porque há uma ruptura no corpo. 2 pessoas unidas, que são uma, se dividem. E isso dificilmente termina bem. Às vezes há uma maturidade de ambas as partes e um pouco mais de facilidade para lidar com essa situação. Mas o ideal é que isso não aconteça. Por quê? Porque ficam cicatrizes. Ficam as marcas, né? Uma pessoa sempre deixa marcas na vida da outra. Pode ser positiva ou negativa. Então, isso não é normal. Nós aprendemos a lidar com isso quando acontece, mas não deixem a mídia colocar isso na mente de vocês, porque hoje as coisas são muito práticas, né? De um ângulo assim, para quem está de fora. Casou? Não deu certo? Separa. Mas não é isso que a palavra vai nos ensinar. A palavra vai nos dizer que nós precisamos lutar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos pais, pela nossa vida familiar. Então não é assim tão simples. E as coisas não se desfazem com essa naturalidade que às vezes as pessoas tentam vender pra gente. Tudo tem o seu preço, né? E assim como uma ruptura deixa assim as suas marcas. E à luz da Bíblia, nós somos tratados e o Senhor vai nos moldando e nos tratando, nos corrigindo para que essas marcas não nos tragam danos no futuro, mas que sirva para nós de aconselhamento, né? Para o nosso futuro. O casamento é uma instituição que Deus estabeleceu e quando há rupturas, danifica sim o corpo. Danifica o corpo, deixa marcas, cicatrizes. Então, gente, nós precisamos entender o que é o casamento, a responsabilidade que implica, as implicações que trazem, né, que trazem o casamento. E, à luz disso, buscar em Deus, no Espírito Santo, auxílio para sermos bem-sucedidos nesse ângulo, nessa área da nossa vida. Compreendendo a realidade da separação. É o segundo ponto da nossa lição hoje. Vai dizer assim: os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Lembra que eu falei para vocês? Isso tem alcançado a gente até na igreja, né? Muitos casais se separando na igreja. Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família. Por outro, dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo
para tomadas de decisões tão críticas sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar que será afetado com uma separação, principalmente os filhos. Os filhos que não possuem culpa nessa situação normalmente são os que mais sofrem. Infelizmente, vivemos em um mundo marcado pelo pecado, o que acaba por embaçar a imagem original da perfeita criação de Deus para o nosso mundo, e isso inclui a família. O próprio Jesus nos deu um aviso quanto ao viver nesse mundo. Sim, ele nos falou que teríamos uma vida em abundância, mas ele também deixou bem claro, por sinal, as regras do jogo. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Isso está em João, capítulo 16, versículo 33. São diversos tipos de problemas familiares que podem causar o sofrimento da família e podem levar ao processo de uma separação dos pais e à sua consumação. Nas Escrituras, vemos Jesus falando que um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação é a dureza do coração humano. Às vezes, nossos pais são os que possuem o coração mais endurecido. Mas o que podemos fazer? Uma pergunta que a palavra de Deus vai nos trazer. Bom, a lição ela nos traz uma causa. A separação é a consequência, né? Mas sob a consequência há uma causa. E a lição vai nos dizer, refletida na palavra, que muitas vezes o que ocasiona uma separação, a causa é a dureza de coração, o egoísmo entre as partes, entre os envolvidos. E muitas vezes, é o que a gente falou aqui há pouco, por pensar muito no que vai ser melhor para mim, no que vai ser bom para mim, nesse imediatismo, as coisas têm que dar certo o tempo todo. Eu acho que esse tempo que a gente está vivendo, e muito eu vejo isso, a mídia tentando empurrar e nos fazer entender que é normal, as pessoas estão imediatistas, elas não sabem mais o significado da perseverança. Se o casamento não está bom, se há algum problema, a gente separa. Nós não lutamos, nós não tentamos corrigir os problemas, nós não perseveramos, né? Nós não abrimos mão do que está atrapalhando o nosso relacionamento. A gente separa e tá tudo bem, mas não tá bem. Muitas vezes essas separações são ocasionadas ou são causadas pela dureza de coração, pelo egoísmo, pelo egocentrismo e por a gente pensar só no que é bom para nós. Isso não é bom, não é normal, não é sadio, né? E fica de lição para nós, para o nosso futuro, né? Lembrando que nós estamos aprendendo hoje, sendo corrigidos, instruídos e prevenidos, né? Para nossa vida no futuro também. Muitas vezes nós observamos esse cenário perfeito de uma separação que não deixa marcas e pensamos que tudo bem, que isso é possível, mas não é. Porque deixa sim as suas marcas, como eu já falei antes. E a marca principal que pode ocasionar isso é o que nós também falamos aqui hoje. É de tudo tem que ser do meu jeito, eu colocar essa carga sobre o outro de que tem que me fazer feliz, e tem que ser assim, e não perseverar em quê? Em corrigir o que não está bom e insistir na família, insistir no casamento. As pessoas hoje estão desistindo muito fácil. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que Paulo escreve na carta que ele manda para Timóteo, segunda carta, ele vai falar assim no capítulo 4, no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que eu aprendo com isso? Paulo foi perseverante em meio às muitas dificuldades que ele sofreu no seu ministério. Foi desacreditado, muita gente não dava crédito para ele, mas ele perseverou. Ele se manteve firme porque ele acreditava no ministério, na sua vocação, na ordenança, no ministério que Deus havia confiado a ele. E muitas vezes falta isso na gente, falta nós perseverarmos pela nossa família, pela nossa casa, falta essa perseverança no casamento, essa insistência de não tá bom, mas não é porque não está bom hoje que vai ficar assim para sempre. Eu posso lutar, eu tenho condições de fazer dar certo. Então, as pessoas hoje, elas se casam para ver se vai dar certo. Vamos ficar juntos, se der certo, né? Vamos ver se dá certo. Mas o casamento não é isso.
Você se casa para fazer dar certo. E aí nós temos essas fases, né, do relacionamento, namoro, o noivado, até chegar ao casamento, para que você possa ter algumas compreensões sobre quem está do seu lado e para o outro sobre você também, né? E assim nós pensarmos, analisarmos, eu estou disposto a perseverar, a permanecer, a não desistir, porque nós teremos sim dificuldades, nós acabamos de ler isso na lição. O Senhor não nos deu uma receita mágica para passar imune de todos os problemas, as dificuldades, as intempéries da vida. Não, Ele deixa bem claro que nós teremos dificuldades, nós passaremos por aflições, nós enfrentaremos momentos e situações difíceis, mas Ele diz, tenha coragem, tenha bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. Só que para que nós saiamos vencedores, sejamos vencedores diante dessas situações, nós precisamos perseverar. Nós precisamos permanecer, insistir, não abrir mão, não desistir nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades que nós enfrentarmos. Nós teremos uma vida em abundância, uma família abençoada, uma família feliz, frutífera, mas para que isso aconteça nós precisamos ser firmes, nós precisamos permanecer, não desistir diante das dificuldades. A família não é perfeita, a minha não é, a sua também não é, e nunca será, viu? Não se engane. Mas ela é perfeita pra gente, eu sempre falo isso, a minha família não é perfeita, mas ela é perfeita pra mim. Temos dificuldades, problemas, muitos desafios, mas nós não abrimos mão da nossa família, não abrimos mão dos nossos pais, não abrimos mão de quem nós somos. E que você, aprendendo hoje, consiga aconselhar, trazer essa palavra para os seus pais, ou até mandar aula para eles de repente. Por quê? Porque nós não vamos desistir, nós estamos juntos e vamos lutar pelas nossas casas, pela nossa família, e vamos continuar sobrevivendo juntos, unidos, fortes, né? A pandemia, a nossa convivência não vai nos afastar, vai nos fortalecer e nos aproximar. Bom, esse segundo tópico que nós lemos aqui na lição, ele vai dizer que infelizmente nós estamos vivendo esta realidade. O celular caiu aqui, mas já peguei de volta. Que nós, infelizmente, estamos vivendo essa realidade. Houve um crescimento mais do que significativo no número de casais que se divorciam. E isso está acontecendo na sociedade. E até mesmo, como a nossa própria lição já disse, dentro das nossas próprias igrejas. A separação acontece por questões pessoais. E muitas vezes essas questões, como nós já falamos, são levadas pelo orgulho, pela dureza de coração, a vaidade, da infidelidade e a tantas coisas que podem ocasionar uma separação, infidelidade, traição, dentre muitas razões que podem ocasionar uma separação, um divórcio. Diante disso, quem são os mais afetados sempre são os filhos. O casal é muito afetado, mas os filhos é muito mais, né? De repente, ver tudo desmoronando sobre a cabeça não é fácil. São os mais prejudicados com essa situação. João capítulo 10, Jesus diz que ele veio para dar vida e ele veio para dar vida em abundância, mas ele também deixou claro que nós teremos que enfrentar as situações da vida. E como é que nós podemos vencer essas dificuldades, essas situações da vida? Somente com sabedoria. E a palavra de Deus vai dizer assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. O Senhor tem prazer em dar sabedoria. Só que a sabedoria, assim como a santificação, ela é um processo. Então, a cada dia, através das circunstâncias do nosso próprio dia a dia, Deus está nos ensinando de uma forma a ser mais sábios, a ter mais prudência, a agir com sabedoria. Por causa do egoísmo pessoal, por influência do pecado, acontecem os divórcios. Mesmo que isso aconteça na sua família, você precisa continuar servindo a Deus. Nós vamos para o penúltimo tópico da lição, que vai dizer assim: separação. E agora? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação da separação e, com a ajuda de Deus, retomar a comunhão da sua família. Em primeira instância, ore ao Senhor, peça direção e sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida, mas também pode gerar morte. A palavra de Deus vai dizer que vida e morte estão no poder da nossa língua. A nossa boca tem o poder de transmitir bênçãos e também de transmitir palavras de derrota, de destruição. Então, quando você fala, minha casa, isso aqui é um inferno,
que você está trazendo para dentro da sua casa? Mas se você fala, minha família é uma bênção, minha casa é uma bênção, você também está atraindo isso. Nós atraímos o que nós adoramos. Se da nossa boca só saem palavras de derrota, de maldição, de destruição, se você fala que a sua casa é um inferno, quem que mora lá? Se a sua casa é um inferno. Mas se você falar que a sua casa é um pedaço do céu, se você começar a atrair, através das suas palavras, bênçãos para sua casa, palavras de vida, as coisas podem começar a mudar. Às vezes nós temos muito que fazer na nossa casa, na nossa família, só com aquilo que nós falamos. Por isso, use as palavras com cuidado e na hora certa. Gente, é tão difícil, né? Parece que ler isso aqui é uma coisa tão fácil, mas usar as palavras corretas na hora certa é muito difícil. Mas isso não é impossível. Essa dificuldade, ela é diminuída quando nós estamos sob a ação do Espírito Santo na vida da gente, porque ele nos instrui em tudo, em todas as coisas. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Então, o que nós precisamos é convidar mais o Senhor, é estar mais nele, é ter mais comunhão com ele, é orar, é fazer mais parte, como eu posso falar para vocês, ter mais particularidade com ele, sabe? Mais intimidade. E falando para ele que de nós mesmos é muito difícil, gente. Falar tudo certo na hora certa não é fácil, não. Mas no Senhor é possível, porque ele é a própria sabedoria e ele tem prazer em nos ensinar se nós pedirmos. Só que isso é processual, é diário. A cada dia nós vamos ser tratados e treinados por Deus em algo na nossa vida. Talvez você vai falar uma palavra, não sei se vocês já viveram isso, você fala uma palavra e o Espírito Santo vem e fala: não deveria ter falado isso. Ou você, antes de falar, ele fala: você precisa mesmo falar isso? E assim nós vamos sendo moldados por Deus. Nós vamos aprendendo a ser melhor, a vigiar mais com a nossa palavra e a ser bênção na nossa casa, a falar palavras de bênção, proferir palavras de bênçãos. Nunca diga que sua casa é um inferno, que a sua família é uma desgraça. Infelizmente, já vi muitas pessoas falando isso. A sua família é uma bênção. E você precisa profetizar isso e trazer isso para a sua casa, né? Não traga palavras de maldição, mas traga palavras de bênçãos. Saiba que há momentos em que o silêncio é a melhor opção. Lembre-se, você deve honrar e obedecer aos seus pais, não importando a situação. Talvez você pode dizer: meus pais estão divorciados, então eu devo não obedecer a eles porque eles estão fora do que a palavra de Deus está dizendo. Não. Há uma instrução bíblica que ela não é condicionada. Honre o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não importa quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quais são as atitudes que eles estejam tendo, as dificuldades que vocês estejam vivendo. Honrar pai e mãe é um mandamento bíblico que não se condiciona a quem é o seu pai, a quem é a sua mãe ou a situação que vocês possam estar enfrentando. Independente de quem seja, de como vocês estejam vivendo, honrar pai e mãe, a obediência é um mandamento e nós precisamos cumprir. E é um primeiro mandamento com promessa. Obedeça, honre teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A minha mãe sempre me dizia: Letícia, você quer ser bem-sucedida? Me obedeça. Honre os teus pais e Deus vai honrar você. São preceitos, né? Condições que a palavra vai nos trazer e nós precisamos cumprir. Uma conversa franca com os dois pode ajudar efetivamente a esclarecer o caso. E uma entrega verdadeira pode fazer o desencontro tornar-se encontro, ficando fecundo de reconstrução da família. Procurar auxílio especializado para resolução de conflitos familiares pode ser uma boa alternativa, só não é a melhor opção do que o perdão. A esmagadora maioria dos conflitos familiares pode ser resolvida com a conversa e com a liberação de perdão. Uma conversa franca com o pastor da sua igreja e com a sua esposa, ou com uma família de amigos de confiança, pode ser a mão de Deus agindo para restaurar a família. Afinal, Deus nos colocou lado a lado para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Nossa comunidade cristã
tem como objetivo ajudar para seguirmos juntos fielmente no caminho do nosso Senhor. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível. Nem por isso o seu pai deixou de ser o seu pai, ou a sua mãe deixará de ser a sua mãe. Cabe a você respeitá-los em suas escolhas, obedecê-los e honrá-los. Sobre o resto, entregue tudo nas mãos do Senhor, pois o melhor Ele fará. Bom, como nós falamos aqui, não é porque, de repente, seus pais estejam enfrentando uma separação, ou estão separados, ou você vive em outro núcleo familiar, que você não deve a eles respeito. Muitas pessoas vivem feridas por situações que os pais viveram e vivem, às vezes, magoados com o pai e com a mãe, mas o que a palavra nos instrui, através desta lição de hoje, é que nós precisamos liberar perdão. O seu pai não deixa de ser seu pai porque se separou, nem a sua mãe deixa de ser sua mãe porque também enfrentou essa dificuldade, essa ruptura no casamento. E cabe a nós respeitá-los em todos os aspectos, independente das escolhas que eles fazem. Muitas vezes a gente não precisa concordar, mas precisamos respeitar. A nós cabe o respeito e a honra aos nossos pais. Então, talvez você não esteja passando por isso e isso não seja uma realidade para você, mas você pode conhecer alguém na sua família, no seu círculo de amigos que está enfrentando esse problema. Então, através dessa aula, eu espero que você possa aconselhá-los, já que você aprendeu hoje, e instruí-los. E se você está passando por isso, se esses problemas se aplicam a você, se esses conselhos se aplicam ao momento que você está vivendo hoje, saiba que o Senhor quer te dar direcionamento e muitas vezes te usar para trazer reconciliação na sua casa. E se isso não acontecer, permaneça fiel ao Senhor, continue servindo ao Senhor, porque Deus sempre está trabalhando, Deus sempre está agindo. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele não dorme, não tosqueneja, ele não pega no sono, ele não dá uma cochilada. Então, Deus, ele sabe o que permite que aconteça nas nossas vidas também. E que fique como conselho para nós, no nosso futuro, nas escolhas que faremos daqui a um tempo. O casamento não é para, vou casar para ver se vai dar certo. Nós casamos para permanecer, para fazer dar certo, né? Para continuar. Então, que a lição de hoje tenha te ajudado bastante. Talvez esse conselho possa ser para você instruir outra pessoa, ou para você buscar sabedoria em Deus para conseguir ajudar mais a sua família. Conclusão: no processo de separação, no processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e perdoar, orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia com a sua família. Ao falar com seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios capítulo 15:1. Então que nós possamos guardar a nossa língua, guardar a nossa boca. Tem um texto bíblico, se não me falha a memória, é Salmo 141, que fala assim, versículo 3, ó Senhor, põe uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Tem muitos problemas e muitos conflitos que podem ser evitados simplesmente com o silêncio, com a sabedoria. Então que nós possamos buscar isso no Senhor e viver isso, que esses conselhos sejam uma verdade prática nas nossas vidas. E que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham sido muito alcançados com esta aula também, e continuaremos sendo alcançados e aprendendo muito com o Senhor através das próximas aulas que serão ministradas a vocês. Que Deus abençoe. Um grande beijo, um abraço para cada um de vocês e fiquem com Deus.